Fala pessoal, de volta à minha casa, peço desculpas aí pela confusão no vídeo de ontem, mas vamos ver como é que a gente saiu nesse fim de semana. A gente começou perdendo meia unidade aqui no Arsenal, que não venceu o Everton. Os gols que a gente queria, Crystal Palace e Brighton, acabaram saindo antes. Nós ganhamos nos gols aqui no jogo do Wolverhampton e ganhamos também nos gols no jogo do West Ham e do Bournemouth. O jogo do Aston Villa contra o Nottingham, nós perdemos meia unidade no mais 0,75 do Nottingham. Jogo do Real Madrid, perdemos uma unidade com essa tropeçada louca e também perdemos uma unidade aqui no jogo do Barcelona. Os favoritos todos decepcionando, foram eles que derrubaram o nosso desempenho, né? A Inter também não venceu a Napoli, mas aqui deu para poder pegar pelo menos menos 0,25 e perder só metade. Jogo do Leipzig, ganhamos aqui na vitória. Jogo do Leverkusen, perdemos a unidade que eram gols. Jogo do Borussia e Freiburg também deu tempo de entrar nesses gols, mesmo saindo 5. E o jogo do Mainz, a gente pegou dupla chance depois que saiu atrás. O Stuttgart também venceu o Bochum e a gente conseguiu vencer nesse empate anula. O Frankfurt perdeu aqui para o Werder Bremen. No jogo do Ceará, ganhamos no finalzinho, no mais de 1,5 gols, gol no último lance praticamente. Perdemos uma unidade aqui no handicap do Juventude, vacilo danado. CRB, o gol veio antes e o América Mineiro salvou a pátria aqui no finalzinho também. Conseguimos ganhar nesse menos 0,25. Então, um sábado de muita trocação, mas uma pena, né? Porque os favoritos todos, né? Inter, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, qualquer green vindo desses times já deixaria a gente positivo. Então a análise no geral eu acredito que ela foi boa, foram mesmo as zebras que pegaram a gente. Já no domingo a gente começou aqui com Brentford e Chelsea, aqui eu tava nos gols e eles não vieram. O Liverpool também decepcionou e não venceu. Ganhamos aqui com esses gols no finalzinho do Tottenham, achei que não ia vir. E no jogo do United e City era um empate anula, assim como era o empate anula no Gladbach. Ganhamos aqui no menos 0,25 do Fluminense, perdemos meia unidade no 0,25 do Atlético Mineiro. Os gols saíram no finalzinho aqui no jogo do Mirassol. O Inter venceu o Cruzeiro, mas os gols vieram antes. Ganhamos o menos 0,25 do Flamengo. Jogo do Palmeiras a gente não fez nada e perdemos menos 0,25 aqui no Santos. Então, menos 0,18. Cara, que trocação chata, né? Mas, cara, eu particularmente gostei muito das minhas análises desse final de semana. Você vê que foi realmente muito no detalhe, assim, de grandes times, né? Liverpool que não venceu, jogo do Brentford e Chelsea pra mim era jogo de gols, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão. Então, enfim, vamos tentar fechar nessa segunda-feira aqui com um desempenho positivo. E bom lembrar que a gente teve uma quarta muito boa, uma quinta boa e uma sexta também lucrativa. Então, no geral, a gente tá conseguindo se sair bem. E vamos fechar com chave de ouro aqui, gabaritar os 3 jogos. E as minhas dicas pra eles vão rolar aí depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo, confronto importante aqui do Leicester contra o Newcastle. O Leicester que parece que realmente já não tem mais chances aqui, 12 pontos atrás da zona de segurança, né? Tava dando mais, 15 pontos. Então, porque o Wolverhampton venceu. Então, assim, uma sequência muito ruim para essa equipe. E a questão é o ponto do lado ofensivo, né? 25 gols só marcados nessa temporada. Se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem conseguir marcar. 7 derrotas seguidas dentro de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da Premier League, isso mesmo. E 7 sem marcar gol. Então, assim, um desempenho simplesmente horroroso do Leicester nessa campanha. É triste ver o Leicester depois de subir com uma temporada tão ruim assim. Se tem um alento pro Leicester nesse jogo é que dos 21 gols que o Newcastle sofreu fora de casa, 14 foram no primeiro tempo. Então o Leicester hoje tentar abafar aqui vai ser a esperança. O Newcastle vem de vitórias importantes fora de casa, né? Ganhou do West Ham, venceu aqui uma sequência de jogos grandes também e ganhou o seu título, né, na Carabao Cup aí diante da equipe do Liverpool. No último jogo, o time também conseguiu vencer, vem de 3 vitórias seguidas, ganhando do Brentford por 2-1. O Isaac é o principal atacante dessa equipe e o jogador favorito para mim. Esse jogo aqui, pessoal, a vitória simples do Newcastle tá 1,50, o time é realmente favorito na minha visão, e na minha visão tem condições de vencer, mesmo se sair atrás. Eu não vou puxar pro live, mas com a cotação em 1,50, eu vou recomendar o 0,75. Se vencer por um gol, metade da aposta é reembolsada, metade ganha. Se vencer por 2 ou mais, aí é tudo nosso. Eu quero entrar pré no Newcastle, acho que vence por 2, 3-0 aqui, 3-0 para ficar mais provável e o que eu mais gosto nesse jogo. Bolonha e Napoli, pessoal, eu tô quebrando a cabeça nesse jogo já tem tempo já. É o jogo mais difícil que eu analisei recentemente e é muito equilíbrio entre esses dois times. Olha o Bolonha, 5 vitórias seguidas. O Napoli conseguiu um suspiro na briga pelo título e um incentivo muito grande, porque a Inter acabou de empatar com o Parma. Então, se o Napoli vencer, fica 1 ponto apenas da equipe da Inter de Milão. O Bolonha pode vencer o seu título na Copa da Itália, o primeiro título em muitos anos, e voltar para a Liga dos Campeões pela segunda temporada seguida. Então, assim, o Bolonha é um dos times mais quentes recentemente.
São simplesmente 8 vitórias dos últimos 10 jogos. Em casa, se eu não me engano, são 5 vitórias seguidas. E várias vezes a gente pegou aqui Bolonha, empate anula, Bolonha menos 0,25. E olha esse desempenho como é forte. O Napoli em casa não vem muito bem, mas também só perdeu 2 dos últimos 10 jogos e conseguiu marcar gols em praticamente todos. Os tropeços do Napoli recentes foram fora de seus domínios, mas como eu falei, é um time muito técnico, bons jogadores de frente, tem ataque de qualidade, um meio-campo combativo e o Bolonha também tem um time muito sólido dentro dos seus domínios, tá? Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o empate no do Bolonha. Embora eu ache o Napoli um pouco mais time, essa forma do Bolonha aqui pra mim é uma forma de time pra poder chegar, sabe? A confiança lá no alto. O Napoli nos momentos mais decisivos dele recentemente, ele titubeou. Ofensivamente ele não vem marcando tantos gols assim. Os jogos fora de casa são os que ele tem tido mais dificuldade e o Bolonha tem sido absoluto dentro dos seus domínios. Então assim, por mais que eu ache a equipe do Napoli um pouquinho melhor, futebolisticamente, o Bolonha é mais coeso. Mesmo tomando gols aqui em alguns jogos, ele consegue reverter. Ele vem numa sequência de muitos gols dentro de casa. Ele vem praticamente invicto nos seus jogos. O seu treinador tem um bom retrospecto diante da equipe do Napoli também. Então, por conta disso, eu vou no empate anula da equipe do Bolonha, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Atlético Goianiense e Atlético Clube. O Atlético Goianiense foi rebaixado na temporada passada, um desempenho muito abaixo, manteve alguns jogadores, trouxe outros, trouxe o Caio Dantas, que fez uma boa Série B ano passado pelo Guarani, tem o Potker também, e também o Marcelinho lá no ataque, o Sharon remanescente, Rodinei, Cauã, e é um time que tem uma boa estrutura, mas o desempenho no Goiânia não foi muito bom, eliminado na semifinal para a equipe do Anápolis. O time vem titubeante nessa temporada também, uma vitória só nos últimos 7 jogos, e um time que defensivamente está sofrendo muitos gols. Vai enfrentar o Atlético Clube, que fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, um time que tem muito aporte de empresário, que tem dinheiro, que é organizado, que deu um calor no Grêmio aqui e que fez boas partidas recentemente, tem uma estrutura boa, um elenco ajustado, uma região forte. Então, assim, eu acho que o Atlético Clube pode ser um time que pode surpreender, porque muitos desses times que são organizados financeiramente, por mais que não tenham um primor de torcida, um primor de estádio e muita tradição, na Série B isso muitas vezes não conta tanto. Na Série B conta a qualidade técnica dos times, força de elenco e principalmente pagamento em dia. Então eu vou recomendar aqui o handicap do Atlético Clube. Achei o favoritismo do Atlético Goianiense muito exagerado, como foi o do Criciúma diante do Operário que a gente pegou, o handicap mais um. Eu vou pegar aqui o mais um do Atlético Clube também, 1,55, pode perder por até um gol nessa estreia. Estreia um pouco mais nervosa, um campeonato que tem tendência a poucos gols. O Atlético Clube é um time organizado, acho que se perder não perde muito não. Fez ótimas partidas diante da América, diante do Atlético foi forte, diante do Grêmio também. Então eu vou nesse mais um aqui, acho que a gente fica bem defendido, até porque a linha de gols é uma linha baixa. Então esses são os meus palpites para essa segunda-feira. Eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. E a gente se vê aí no meu Telegram com mais dicas super odds. E até o próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.